Doutora, a segunda pergunta que eu tenho aqui, essa é uma pergunta um tanto provocativa. Não faço não é fazendo juízo a pergunta, tá? Mas até porque assim, o seu argumento inicial, por exemplo, que uma droga que prejudica muito, o que é o álcool, está aí liberada, e eu concordo, prejudica muitas famílias, na verdade. Mas eu fico sempre me perguntando, eu queria, talvez não só a opinião da senhora, mas também da Priscila e da Gisele. Será que de alguma forma a batalha pelo uso recreativo no Brasil atrapalha a batalha, a conquista pelo uso de forma medicinal? Faz sentido a pergunta provocativa para vocês? Eu vou responder primeiro e depois eu deixo para as meninas a bola Claro. também. Eu acho que a gente tem que separar bem essas duas coisas, tá? Então, a grande batalha no momento, assim, é para o uso medicinal. O uso recreativo, né? O que é o uso recreativo? A pessoa não tem nenhuma doença, ela não se sente doente, e ela quer usar a cannabis pelos efeitos que ela tem, ou de euforia, ou de relaxamento, de leveza do corpo, tá? Então, ela quer usar isso de vez em quando. Isso tem que ter uma regulamentação própria, vários países da Europa têm esse uso bem regulamentado, só que eu acredito que a gente tem que ter algumas ressalvas, né? Por exemplo, o cérebro do adolescente, a gente sabe que fumar cannabis não é bom. Por quê? Porque a gente precisa de podas neuronais. A gente precisa amadurecer esse cérebro. E a cannabis, de alguma forma, atrapalha com que esse cérebro amadureça de forma correta. Se for fazer um uso recreativo, então a gente tem que pensar em formas de proteger essa população, tá? Agora, se prejudica, né, a mentalidade, eu vou te dizer que é uma coisa, assim, é muito complicado da gente dizer que a luta pelo recreativo está prejudicando o medicinal, porque o projeto de lei não fala em nenhum aspecto que as pessoas vão poder fazer o uso recreativo, em nenhum aspecto do projeto de lei. O projeto de lei é para produção no Brasil, para fazer remédio, fazer pesquisa. O projeto não faz. Está muito contaminado por outras questões sociais, né? Não é só a batalha de quem quer fazer o uso recreativo. Olha, desculpa, só complementando assim a provocação para a Priscila e a Gisele trazerem a opinião delas também. Eu só trouxe isso porque assim, eu sinto, e principalmente depois de ter conhecido a Gisele e a Priscila, que na imprensa lá fora, tirando aqui a comunidade que a Priscila e a Gisele me fizeram conhecer, na imprensa parece que só quem tem voz é quem quer o uso recreativo, sabe? E eu, de novo, eu não estou fazendo juízo se ele está certo ou não, mas me parece que as pessoas, de novo, mais importantes e as maiores interessadas não estão conversando, porque na grande mídia parece que só quem faz uso recreativo. Não sei se eu estou errado na opinião. Gisele e Priscila também. Eu acho, Renato, que quando você fala de mídia, falando sobre isso, eu diria mídia brasileira, tá? Não é a mídia internacional. Claro. Eu, particularmente, morei num país, que eu morei nos Estados Unidos por 16 anos, que existem leis diferentes em cada estado a respeito da maconha. Eu morei na Califórnia, que chegou a um ponto que ficou totalmente liberada. Quando eu mudei para lá, quando eu cheguei, era medicinal. Eu lembro que você tinha que passar por um médico, não era só chegar e dizer que tinha esclerose múltipla, você tinha que provar. Ele especificava exatamente o tipo que você tinha que usar. E a gente chegou num ponto hoje lá que abriu para quem quiser recreativa, porém, você não pode chegar e sair fumando na rua, não é assim que funciona. Você tem os limites, você tem um limite de quanto você pode carregar, você tem um limite de quanto você pode comprar. Não é assim, tá liberado. Não é assim. E o que eu vejo, assim, por mais que a pessoa fale, ela não tem uma doença, a partir do momento que a pessoa precisa de um estímulo para ficar mais acelerada ou para ficar mais calma, existe uma coisa por trás que pode ser, não seja uma doença, mas tem uma coisa por trás aí. Aí que tá, não é simplesmente estou usando. E eu vejo assim, a criminalidade em países que legalizaram diminuiu demais. Eu vejo assim, meu exemplo é dos Estados Unidos, que é o lugar que eu morei.
as pessoas, os traficantes que vendiam, hoje em dia não tem poder mais. Porque por que você vai comprar um negócio sujo de um traficante se você vai comprar, se você pode ir numa loja comprar uma coisa limpa, uma coisa que é exatamente o que você está usando? Ah, mas caro, o quê? Um pouquinho mais caro, mas você tem o benefício de saber o que você está usando? Eu vi muita gente muito mais velha, de 70 até 80 anos usando, e eu vi muito pouca gente, digo assim, adolescente, porque o preço é um preço caro. O adolescente não vai comprar. E outra, tem a regra que você só pode comprar com mais de 21 anos. Senão eles não vão vender. Então, assim, tem todas umas... Tem regras. Agora, o que a gente diria? Quem que vai autorizar? A gente teria que ter um paciente... Os pacientes talvez teriam um pouco mais de voz. Daí seria o mundo ideal. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. O que eu vejo são as farmacêuticas, que lá nos Estados Unidos também tem. É o seguinte, eu lembro que, assim, fui no gastro uma vez e eu estava com problema para comer. Eles não podem indicar. Se ele não é um médico de cannabis, ele não pode me indicar. Então, ele chegou para mim e falou assim, olha, tem um remédio que é feito de cannabis, se você quiser. Eu falei, não, mas o remédio? Ele falou, ou você pode usar a planta mesmo. Daí você vai no médico e pega exatamente. Então, assim, a indústria farmacêutica já criou remédio sobre isso. Também para brigar contra a planta. Entende? Então, assim... É complicado isso, porque assim, você vai estar lidando com a agricultura, que o Brasil é muito grande, que o Brasil... Porque são as métricas, né, Gi? As métricas que estão faltando. Então, assim, a gente pode crescer muito na parte de agricultura, porque eu vejo nos Estados Unidos hoje, a parte de agricultura ligada à maconha é gigantesca. Você faz tecido, você faz papel, você faz sapato. Vai muito além do que de uma droga. É isso que as pessoas não estão vendo. O tabu aqui, infelizmente, não é só político, mas também é religioso, que segura. E assim, você fica a pessoa tomando 1 milhão de remédios tarja preta e fica com medo de um THC. Para mim, desculpa, isso é um pouco complicado de entender. E foi justamente por isso, aproveitando a deixa da Gisele, que nós decidimos dar esse espaço para a doutora Janaíssa Ribeiro, porque é um assunto extremamente importante que precisa de visibilidade. E essa visibilidade é para justamente mostrar essas métricas, que não é uma coisa que a sociedade impôs que isso está errado. Infelizmente, aqui no país, a gente precisa dar essa notoriedade para esse assunto, que é tão rico. Eu já vi amigas minhas tomando mais de 20 medicações por dia. Desculpa falar sobre um assunto pessoal, mas a irmã da doutora é um exemplo vivo disso, e eu acredito que ter visto acontecendo a eficácia terapêutica na sua irmã, então isso é uma coisa que é um divisor de águas. Por isso que a revista Raros e o Profissão Mundo decidiu dar esse espaço para você, doutor. Infelizmente, existem esses tabus no Brasil, né? A Gisele viveu em outro país, trouxe essa experiência, e acredito também que em Portugal tenha isso. Então, assim, a gente precisa dar essa visibilidade para o assunto justamente para que a terapia com o canabidiol não seja uma coisa cheia de tabus. Desculpem a provocação, mas assim, como eu sei que muita gente que acompanha aqui o nosso podcast não faz parte, digamos assim, da revista Raros, da comunidade, eu entendo que talvez essa pergunta tivesse na cabeça da pessoa, sabe? Eu gosto sempre de trazer essas perguntas que, quem sabe, ajudou a esclarecer um bom ponto ali para quem, digamos, vive fora desse universo, até compartilhando aqui também, olha, a Amanda Luna, porque tem informação para a sociedade, tem essa informação, porque ia ser uma confusão, ainda bem que estou aqui de licença, estou rindo, mas é de nervoso, porque eu sei exatamente do que eu estou falando, não dá para escrever. Pode escrever mais, fica à vontade, compartilhar aqui com a gente, tá, Amanda? Olá, se você gostou desse conteúdo, não esqueça de se inscrever para o podcast Profissão Mundo e assinar a revista Raros, que é gratuita.